Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando aqui, a vários cultos, que é sobre a evolução da consciência humana. Então, nós temos analisado os itens que nos impedem, nos atrapalham de ter um amor mais pleno. E agora nós estamos vendo o que nos atrapalha da gente ser verdadeiro. E hoje nós vamos falar sobre a dúvida. A dúvida é uma questão que paira sempre na cabeça das pessoas. Tem sempre assim, tem duas grandes dúvidas. Existe a dúvida material a respeito de tudo que se relaciona com essa vida aqui na Terra, e tem as dúvidas espirituais que correspondem ao divino, ao sagrado, e que a gente vai falar sobre isso. As dúvidas, principalmente as que a gente tem normalmente na vida, são as dúvidas materiais. Tem dúvidas menores, que a pessoa está procurando alguma coisa, será que é aqui, será que não é? Aí é uma dúvida tranquila que ela vai sanar em breve. Mas tem dúvidas que ficam batendo na cabeça da pessoa e às vezes ele fala com um, fala com outro e fica naquela dúvida. Olha, a dúvida material, ela se resolve com o conhecimento. O conhecimento não é a sabedoria, mas é a base para a sabedoria. Precisamos ter o conhecimento para daí poder, junto com a nossa capacidade intelectual, mental, de chegar à sabedoria. Mas o conhecimento, então, hoje, ele nunca esteve tão fácil. Ele está na mão das pessoas, está no Google, na inteligência artificial. Se você tem dúvida, vai lá, pergunta, essa parte aí eles sabem responder muito bem. E aí então você vai ver, não, realmente é assim que funciona. Agora, o ser humano muitas vezes, ele é sacana. Ele sabe a resposta das coisas e vai perguntar para o outro para testar o outro, para depois ou escutar a resposta que ele não gostaria e poder daí cair em cima do outro. Então isso não se faz. Se você sabe, para que tu vai perguntar uma coisa que você já sabe? Porque não é você que tem que testar as pessoas. Então a pessoa precisa esclarecer a sua dúvida buscando conhecimento. Se ela não encontra nem na inteligência artificial ou no Google, ela pode ver com alguém que tenha um conhecimento que é relativo àquilo que ela está preocupada. Porque hoje, na humanidade, existem os especialistas, hiperespecialistas, e às vezes tem coisas que só eles sabem. Então, busque um deles e resolva suas dúvidas, porque as dúvidas materiais se resolvem com o conhecimento. Agora, o problema maior são as dúvidas espirituais. Porque o que é da matéria é concreto. A gente pode usar a nossa ciência para poder comprovar a matemática. Matemática, ela é exata. Aí tem uns que dizem, não, matemática não é exata. Pois eu vou dizer, o que não é exato é o conhecimento que nós temos a respeito de matemática. Se a gente conhecesse melhor a matemática, ela seria totalmente exata. Não teria decimais. É porque o sistema que criamos para calcular é limitado. Tem povos originários de outros lugares, como os maias, eles têm um outro tipo de contagem diferente de nós e resolvem muito mais coisas do que nós. Então, essa parte
da matéria é concreta. A gente consegue ver, analisar, fazer o que a ciência, né, manda. Primeiro tu observa, depois você cria uma hipótese para ver o que pode ser aquilo, e aí você vai testar. E se testar e comprovar, e tu repete e dá certo, aí você comprova cientificamente. Agora, a questão espiritual não é desse jeito que funciona. Porque essa é uma questão, principalmente, que começa a gente entendendo as dimensões. Nós vivemos numa dimensão material e é o que conhecemos. E para nós essa dimensão é tudo. E aí a gente pensa, raciocina, faz todos os nossos cálculos e intenções, levando em consideração esse funcionamento material. Contudo, o mundo espiritual é completamente diferente do mundo material. Não tem como você usar as referências materiais para você entender o mundo espiritual. E o mundo espiritual é um mundo. Isso aqui não é nada. É bem pequenininho, perto do que é a infinita perfeição da eternidade da luz, que é onde Deus vive com toda a sua criação está lá. São bilhões e bilhões incontáveis. Então, eles estão lá, porque eles nunca pecaram. Nós estamos aqui, somos os únicos que estamos fora da criação divina. O ser humano se acha importante e não entende a sua condição. Ele está aqui, Deus só criou esse plano material para tentar recuperar uma parte daqueles que ele teve que tirar de lá. Todos são filhos dele. Então, aqueles que quiserem voltar para casa, se aprenderem a obedecer a Deus, vão voltar. Mas lá é uma outra dimensão. Então, para você, primeiro, você tem que crer. Por que nós temos que crer? Por que nós não vemos Deus? Porque nós perdemos esse direito quando a gente pecou contra Ele e não foi aqui, foi lá. Todos estavam lá. É difícil para todos aceitarem, mas todos estavam lá. Então, Deus foi misericordioso e criou esse plano para ver se a gente tira um proveito disso, para ver se a gente entende que o sagrado é puro, imaculado, e aqui é tudo sujo. Mesmo que você limpe tudo por fora, por dentro pode estar tudo cheio de ódio, de raiva, de vontade de fazer alguma coisa ruim com alguém, ou pensando como fazer uma trambicagem, né? Enfim, pensando como chegar na mulher do irmão ou no marido do irmão. Enfim, as pessoas vivem com o universo longe do que é Deus. E Deus, Ele é Espírito. E o que Ele tem para nós é o mundo espiritual, que eu informo a vocês com toda a segurança, é infinitamente superior à matéria. As pessoas se agarram tanto à matéria, têm um medo. Eu digo, ó, Deus está te chamando, está na hora de morrer. Ah, não quero morrer. Mal sabendo que se é Deus que está te levando, lá é infinitamente melhor do que aqui. E existe. Porque se lá não existisse, aqui não existiria. Então, nós temos que entender que Deus, Ele é a luz do amor. Ele é puro amor. Mas, por ser amor, Ele não tolera o mal. Então, às vezes, Deus toma umas atitudes que parecem duras para a gente, mas é porque Ele não tolera o mal. E Ele está explicando, meu filho, você está aqui, mas se você continuar praticando mal, você vai para um lugar pior
bem pior do que aqui. Então, ele avisa, e a gente que não presta atenção. E quanto à dúvida espiritual, você resolve ela através da comunicação oficial de Deus, que foi feita através de seres que ele escolheu para passar informações, que são os profetas, os apóstolos, os discípulos, que Deus elegeu para passar a verdade para eles, e ela está aqui na Bíblia. Tem muita coisa que é altamente simbólica e, infelizmente, dá margem à interpretação e entendimentos diversos que era para ser um só. Mas o caráter de Deus é imutável. Ele está sempre firme, o que ele falou, ninguém muda. Então você resolve tua dúvida espiritual lendo a Bíblia. Mas para você ter melhor a convicção verdadeira, que é Deus falando, porque Jesus também é Deus, porque você tem que daí ler o Evangelho de Jesus, os Evangelhos, que são aqueles que viveram com Jesus e que daí anotaram tudo o que ele fez e o que ele falou para eles. E daí está aqui. É o que Deus quer de nós para a gente poder voltar para casa. Porque a informação é que essa vida aqui passa. E nós temos que crer em Deus, independente de vê-lo. Nós perdemos o direito de ver e de falar diretamente com Ele, porque somos condenados. Então, se a gente não sair da condenação, nós nunca voltaremos para casa e nunca veremos a luz. E o único jeito de sair da condenação é através de Jesus Cristo. Qualquer dúvida espiritual que tu tiver, pergunte a Jesus Cristo, está aqui na Bíblia. Ou então pergunte, se você não consegue entender a Bíblia, pergunte aos servos de Deus, os sacerdotes da humanidade, que são servos por amor. Pergunte a eles, que eles podem te esclarecer a tua dúvida. Mas não carregue dúvida espiritual. Porque a dúvida espiritual, ela puxa energia do mal extrema, energia inferior extrema. O mal vem para resolver a tua dúvida do jeito dele. Então Deus já explicou. Aceite o que Jesus falou. Né? Tanto que é por aí comum ver assim, aceita Jesus. Porque as pessoas em verdade não aceitam. Até muitos que falam para o outro, aceita Jesus, ele ainda não entendeu Jesus. Está criando um Jesus do jeito dele. Para você entender Jesus, você tem que ter as referências básicas dele. Aonde ele nasceu, que roupas ele usava, com quem ele andava, o que ele comia, aonde ele dormia, o que era importante para ele. Vejam bem, ele não escolheu a matéria. O importante para ele não eram as coisas, não era a aparência, não era a elevação, muito pelo contrário. Pobre daquele que se acha grande de espírito. Tem que se sentir pobre de espírito, ou seja, sem arrogância. Porque a natureza do mal, a forma que ela mais se expressa é a arrogância. O arrogante está errado e não quer saber. E o arrogante, ele tenta sempre ser o dono da verdade, diminuindo todos os outros. E não é isso que Deus quer. Deus quer a igualdade, que seja simples. Eu já falei aqui que a humildade é a única que vai te levar ao amor. Ninguém chega ao amor sem ser humilde. Eu quero salientar que tem o amor natural que Deus colocou em nós e colocou também em toda a criação, que é mãe para filho, pai para filho. Todo mundo gosta dos seus, mas esse amor não vale.
A gente tem que gostar assim como gosta dos nossos, temos que gostar dos outros. Ah, mas o outro é ruim. Às vezes tu tem um parente ruim, um irmão ruim, tu gosta dele. Às vezes o pai é ruim, tu gosta dele. A mãe é ruim, tu gosta dela. Então, não tem desculpa para a gente não amar os outros. E a dúvida espiritual se resolve com Jesus. É só Jesus. É o que Deus o informou. Quando vier, que agora tem tecnologia, tem a questão da física quântica, que tem uma intelectualização e parece um abstrato, mas é matéria. Não tem nada a ver com o espírito. Ninguém chega ao espírito através da matéria. Para chegar ao espírito é pelo espírito. É pela fé, é você acreditar, é você querer mostrar para Jesus que você quer superar os teus erros, que você quer superar tuas fraquezas. Mesmo que está sendo difícil, mas Jesus tem que olhar para você e ver o teu esforço de querer superar as tuas fraquezas. Porque a salvação é uma graça. Não precisa cumprir leis e regras. Tem que ter a consciência do bem e do mal. Eu não faço o mal, não faço errado, porque não é bom para o outro, não é bom para mim. Aparentemente, o ser humano se ilude que num primeiro momento ele vai ter um benefício, mas depois vem um preço que ele nem está preparado para pagar. Então, seja correto, seja honesto, seja verdadeiro, seja justo, que é bonito, é tão legal, é tão horrível ver alguém desonesto, é horrível ver alguém mentiroso. Então, nós temos que ficar ligados que Deus quer 3 coisas: que você seja amoroso, verdadeiro e justo. Difícil, não é fácil essas 3 coisas. Então, as dúvidas da matéria se esclarecem com o conhecimento. E as dúvidas espirituais também, com o conhecimento da luz. Conhecer o que a luz trouxe. É o que a luz trouxe. Ninguém aqui desse plano sabe de lá. Só se vier de lá informar. Então, tu tem que pegar aqueles que receberam de lá. Aí você vai saber a verdade. Então, tem muita manipulação pelos interesses humanos. Mas se você for uma pessoa sincera, correta e quer aprender, Jesus vai te orientar na hora ali, se você for humilde e não quiser poder, quiser apenas se salvar. Porque se você quiser verdadeiramente conhecer Deus, se salve. Ninguém vai conhecer Ele daqui. Daqui nós vamos ter uma ideia, como Ele é, justo. Então, seja justo também.